Bom dia! Bora trabalhar, meu povo lindo, minha pova líndia. Vocês estão bom? Eu espero que estejam saudáveis. Vamos hoje começar a falar do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas pra que precisa disso? Vamos ver. Para que será que serve a Lei 9.985 do ano de 2000 que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? E por que será que a atual política do Brasil é tão contrária à manutenção dessas áreas? Bora trabalhar! Vamos então para uma análise preliminar do que é uma unidade de conservação e o que significa a unidade de conservação neste universo de reservas de proteção. Bom, o sistema de proteção visa justamente criar áreas de controle governamental, fiscalização, para garantir a permanência, a existência de alguns elementos que são humanos, culturais ou ambientais, mediante uma pressão que é exercida sobre eles pela economia e produção nacional. Bom, as reservas de proteção podem ser reservas indígenas, que garantem território concedido aos indígenas para que eles mantenham seu estilo de vida e permanência. Reservas quilombolas, que garantem também às populações quilombolas a fixação no território e a possibilidade da continuidade cultural destes grupos, bem como da sua manutenção econômico-produtiva. Basicamente, tombamentos patrimoniais, patrimônio ecológico, patrimônio cultural nacional, mundial, e as reservas legais, de qualquer natureza. Só que estas reservas de proteção, elas têm dentro de si as unidades de conservação, que são criadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. Então, parte dessas reservas de proteção são necessariamente reservas ambientais regulamentadas. Então vamos analisar por que temos que regulamentar as tais unidades de conservação. O Brasil tem uma natureza original muito diversificada. Vemos aí o mapa dos grandes biomas originais brasileiros. Por que eu digo originais? Porque são aqueles que existiam nessa integralidade que o mapa mostra. Já sabemos que são muito alterados hoje na realidade, né? Mas temos aí a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, as pradarias. Basicamente, os domínios morfoclimáticos brasileiros, somando aí a Mata dos Cocais, somando aí a Mata das Araucárias. Temos aí também, como eu acabei de citar, a Mata dos Cocais, o Pantanal e os mangues, como as tais zonas de transição. Bom, esses são os biomas brasileiros, basicamente no seu estado original, mas sabemos, como eu disse há pouco, que eles sofreram interferência. E essas interferências põem em risco uma biodiversidade que é única no planeta. O Brasil possui um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do planeta. Se somarmos 4 biomas apenas, então, tudo bem, os maiores, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, se somarmos esses 4 domínios, nós temos aí endógenos exclusivos do Brasil, 68 mamíferos, 294 anfíbios, 172 répteis, 191 aves, uma infinidade de insetos e vegetais. Então, quando ameaçamos com o desmatamento e com a intervenção humana e com o desenvolvimento econômico sobre e em substituição destes ecossistemas, destes domínios, a gente está pondo em risco a existência no planeta destas espécies. Por isso, criar unidades de conservação implica também em salvar essa biodiversidade exclusiva nacional. Hoje, nós temos 8% apenas desse território natural protegido por lei no Brasil.
sendo que a recomendação da ONU é de no mínimo 10% de cada bioma protegido. E nós temos em geral 8%. A gente vai ver que esses 8% ainda estão concentrados mais em um determinado bioma, ecossistema, do que em outros. Mas então, por que não protegemos? Porque os interesses econômicos falam mais alto. Né? O atual governo 2020 do Brasil disse que jamais colocará os interesses econômicos produtivos do Brasil subordinados às questões ambientais. Ou seja, ele jamais prejudicará a pecuária para manter e proteger o cerrado, a Amazônia. Ele jamais criará políticas de proteção ambiental se isso fere interesses do capital. Portanto, há na política brasileira a submissão dos ecossistemas, dos domínios, da natureza, da biodiversidade ao capital. O capital tem preponderância nessa luta, tem o apoio político do governo brasileiro. E é por isso que a gente vê uma escalada e um aumento tão sensível do desmatamento no Brasil nos últimos anos. Né? Bom, continuaremos essa análise agora de forma um pouco mais técnica. Né? Vamos pensar a lei. A lei deriva dos pensamentos que foram construídos nos anos 80, inclusive com uma regulamentação vinda, né, da ONU, através do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que estava lá no documento conhecido como Relatório Brundtland, que também se chama Nosso Futuro Comum, e também dos debates, deliberações e, vamos até dizer, tomadas de atitude que partiram da ECO 92, da reunião global sobre meio ambiente e humanidade que aconteceu no Brasil no ano de 1992 e que, lá na Convenção da Biodiversidade, trouxe o compromisso de criar, mundo afora, unidades de conservação. Cada país, então, teria que criar sua lei para garantir, né, a existência de unidades de conservação, e a lei que vai regulamentar isso no Brasil é a Lei 9.985 de 2000, de 18 de julho de 2000, que cria então, né, as unidades de conservação, que são esses mecanismos de proteção natural, de proteção do patrimônio até cultural, né, das diversas sociedades e dos diversos ecossistemas brasileiros. E é isso que a gente estuda agora de maneira técnica, beleza? As unidades de conservação têm como carro-chefe o interesse de preservar a integridade ecológica regional, se não toda, pelo menos parte dessa integridade ecológica, evitar a completa destruição dos ambientes e espécies, assegurar que as ações humanas não vão fragmentar e trazer danos irreversíveis de extinção a, pelo menos, parte dos recursos naturais originais. A ideia é conservar os ecossistemas, mas também as relações entre natureza e sociedade que existem dentro deles. É garantir também a diversidade genética das populações animais, da vegetação, mas também dos seres humanos que estão ali. É conservar a manutenção da diversidade biológica, mas, vejam, em momento nenhum fazer isso integralmente em termos de território. Fazer isso em 100% da área natural. A ideia é criar parte de espaços que sejam preservados e regulamentar essa preservação. Então não implica, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, não implica em não permitir a ação humana em todo o território natural. Garante somente que parte desse território natural não sofra segmentação de território, portanto aí o que a gente chama de fragmentação, e
parte do território possa garantir a existência, ou tenha garantida a existência da sua biodiversidade. Então a gente está falando de parte de áreas de proteção. Ah, mas Paquito, então por que a gente não protege parte e usa parte? Essa é a pergunta. Se a lei garante isso, por que o interesse do capital agora corre para cima dos espaços que deveriam ser protegidos? Por que o capital não se contenta com a maior parte do território, que já está alterado, e permite que pelo menos uma parcela mantenha-se biodiversa, existente e não fragmentada? Ah, Paquito, mas o capital é muito egoísta, né? É a característica básica do capitalismo. A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação cria, então, espaços territoriais delimitados que tenham características naturais relevantes, limites definidos, e não falamos do todo do espaço natural, mas parte com limites definidos, aonde a gente pode criar regras de administração e controle para garantir a proteção e manutenção destes espaços em sua biodiversidade e em sua completa relação biológica. Então, basicamente, a unidade de conservação garante a permanência destes pedaços de área natural do país. E temos duas maneiras de classificar e gerenciar, manejar esses espaços. A primeira delas é através das unidades de proteção integral e a segunda delas através da unidade de uso sustentável. Aqui eu vou contar um segredinho para vocês. É impossível a gente não fazer o seguinte vínculo. Unidade de proteção integral parte muito mais para o lado de um conceito que já vem sendo debatido há décadas no meio ambiente, que é a ideia do preservacionismo. O preservacionismo é um pensamento mais radical em prol da manutenção máxima do espaço sem contato humano. Já o uso sustentável, ele parte para o lado do conservacionismo, que quer manter a estrutura natural o máximo protegida possível, mas garantindo a possibilidade do uso sustentável. Tá bom? Então, é o nosso segredo, tá? Proteção integral, preservacionismo, uso sustentável, conservacionismo. Ah, então esse vínculo é interessante para o vestibular, né? É sim. Bom, mas e aí? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação cria duas maneiras gerais de proteger o território. Mas como definir em qual lugar eu devo colocar uma proteção integral, em qual local eu devo pôr uma reserva de uso sustentável? Porque elas têm diferenças. É óbvio que tem que ser feito um estudo muito amplo, consciente e cuidadoso, um estudo que vai ser ambiental e vai ser antropológico. E partindo das características de cada região, é que se coloca ali um uso sustentável, uma unidade de uso sustentável, uma unidade de proteção integral. Então o que determina é a característica local. É o local que se enquadra em um dos conceitos ou formas de estruturação da unidade de conservação. E aí a gente vê, né, as subdivisões de cada estrutura master maior, né, de divisão e proteção do território natural. O uso sustentável pode ser dividido em áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Já a proteção integral vai trazer como subdivisões ou maneiras específicas de classificação: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, municipal, estadual, monumento natural, refúgio da vida silvestre.
Bom, obviamente o uso sustentável garante maior presença humana, maior contato humano com o uso sustentável, com a ideia de sustentabilidade local, e a proteção integral permite a lógica de maior proteção e menor presença humana. Mas cada um desses elementos de subclassificação dependem das características locais para garantir o que o homem pode ou não pode fazer na região. Então a gente tem que entender cada um deles. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bora lá! Começamos então pelas unidades de proteção integral. Lembra que eu disse, só entre nós, que aí tem muito mais uma ligação com o preservacionismo do que com o conservacionismo? Quer dizer que aqui as unidades de proteção integral vão garantir as riquezas em biodiversidade com o mínimo de intervenção humana, mas ainda assim as maneiras de classificação, as formas como vamos classificar os espaços dentro dessa estrutura master da proteção integral depende das características naturais locais que a gente tem que observar, que a gente tem que estudar. Criamos então um plano de manejo, que é um documento que parte exatamente desses estudos, para garantir as características mais adequadas da intervenção local nestas áreas. O que o homem pode ou não pode fazer. Como organizar a forma de atuação humana. E aí é possível classificar, então, as unidades de proteção integral de acordo com isto em 5 classes. As estações ecológicas. A ideia é preservar a natureza ao máximo possível, mas permitindo pesquisas científicas. Então, profissionais de várias áreas, sejam da biologia, da geografia, do clima, da astronomia, vão poder entrar para fazer suas pesquisas científicas, desde que apresentem uma maneira de atuar nesses espaços com baixíssimo impacto ou quase nenhum impacto, respeitando então o plano de manejo, respeitando as regras de intervenção e utilização dessa estação ecológica. Outra maneira é criar reservas biológicas, que aí não permite nem pesquisa científica. A ideia de criar reserva biológica é garantir a espaços específicos do território natural que precisam ter completa ausência humana. Não pode haver intervenção nenhuma. É muito mais fechado e radical do que a estação ecológica. Mas existem maneiras menos radicais de se criar também áreas de proteção integral. Por exemplo, florestas que estão garantidas por parques nacionais. Por exemplo, o Parque Nacional da Jureia, no sul do estado de São Paulo, da Serra da Canastra, em Minas Gerais, divisa ali quase com Goiás. Esses parques, eles querem preservar o meio ambiente ao máximo possível, mas permitem pesquisas científicas e também a presença controlada de pessoas que entram lá para ecoturismo, recreação e mesmo educação ambiental. Regras bem estabelecidas, fiscalização bem estabelecida. Se o indivíduo entra lá e causa um problema de impacto ecológico, ele responde por crime inafiançável. Então, sim, são áreas que permitem a presença humana, mas é extremamente importante manter a fiscalização e o controle. Mais flexível que os anteriores, vejam. Refúgio da vida silvestre, aqui muito menos flexível do que o Parque Nacional. Tem como objetivo manter uma área que tem uma flora específica, uma fauna específica, que precisa desse espaço para se reproduzir ou para existir. Por exemplo, algumas praias do litoral brasileiro, em que o projeto Tamar precisa garantir a não presença humana para a reprodução de tartarugas marinhas, ou mesmo ilhas que são ilhas de refúgio e produção de aves. Então são espaços que o homem não deve estar presente para não afetar a vida silvestre, local ou migratória.
E o monumento natural, muito menos rígido em termos de não presença humana, é, na verdade, uma espécie de proteção a uma beleza cênica, a uma paisagem. Por exemplo, aquela paisagem da Floresta da Tijuca com o Rio de Janeiro atrás. Sabe aquela foto linda do Rio de Janeiro que a gente sempre vê, o Corcovado e tudo mais? Pois é, não pode se tirar uma árvore da Floresta da Tijuca porque é um monumento natural. É uma unidade de proteção integral, classificada como monumento natural, que permite a presença humana, mas você não tem a permissão da alteração dessa singularidade, dessa beleza cênica. Não pode ser alterada de forma nenhuma. Tá aí, as 5 unidades de proteção integral. É assim que a gente classifica a reservas de proteção integral segundo suas características locais. Beleza? Partimos então para uma análise um pouco mais cuidadosa das unidades de uso sustentável. É um espaço de grande biodiversidade, elevada presença humana, contudo. Então não dá para exigir que os seres humanos, sejam nativos, sejam migrantes, saiam dali, porque eles já fixaram o espaço. Então temos que criar uma forma de proteger a natureza, mas proteger e garantir que aqueles seres humanos que estão ali tenham uma vida digna e sustentável, e que a natureza seja utilizada de forma sustentável. É para isso que servem as unidades de uso sustentável. E aí podemos dividi-las em alguns subtipos. Começamos aí com a análise da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é uma área natural que abriga populações tradicionais locais, por exemplo, ribeirinhos, nativos, e que permite a vida desses indivíduos com o uso sustentável, por exemplo, da floresta amazônica. Os nativos amazônicos podem usar a floresta, podem extrair castanha, guaraná, alguns tipos de ervas, podem extrair peixe para uso e subsistência, podem extrair o látex. Pode desmatar? Não. Pode derrubar a floresta ignorando a sustentabilidade? Não. Então você tem a criação desse espaço, tem inclusive a educação do povo que ali vive para uma vida em contato com a natureza, seguindo a lógica da sustentabilidade. Então, esse tipo de reserva permite a presença humana, mas permite desde que haja educação ambiental para o uso sustentável dos recursos. Uma área de proteção ambiental é uma área geralmente extensa, com grau de ocupação humana relevante e com atributos bióticos exclusivos. E a ideia é proteger a diversidade biológica, disciplinando a ocupação. Então, sim, vai haver determinação de onde o homem pode ou não pode estar, e vai haver educação para que se use aquele espaço de maneira sustentável. Então é um pouco mais controlada do que o que a gente acabou de ver, né? Aqui há a determinação de lugares em que o homem não pode estar e outros que ele pode estar. Uma outra maneira é criar as florestas, floresta nacional, floresta estadual. Quando uma região é tombada floresta, ela tem uma cobertura florestal, né? Árvores, uma do ladinho da outra, com dorsal, que é a copa das árvores juntinhas, né? Por exemplo, a Amazônia, Mata Atlântica, onde se vai permitir pesquisa científica, vai se permitir a permanência de populações tradicionais. Não vai se permitir o avanço migratório, vai haver controle no avanço migratório, mas as populações tradicionais vão poder permanecer e vão ser treinadas e educadas a ter o seu uso, né, a usar essas regiões para o seu sustento de maneira sustentável. Então, também tem educação ambiental aí. As reservas extrativistas pressupõem extrativismo, seja extrativismo de látex, de castanha,
até mesmo de madeira, mas seguindo regras extremamente controladas, dispostas no documento da reserva extrativista para garantir o uso sustentável dos recursos naturais. É o caso da reserva Chico Mendes, por exemplo, lá no Acre, que permite a extração do látex. É o caso de áreas da Amazônia em que se pode tirar madeira, mas com uma regulamentação que garante a recuperação local. Um exemplo disso é, por exemplo, tirar uma árvore de determinada espécie, de determinado tamanho de tronco, regulamentados pela lei, a cada hectare. A cada 10 mil metros você pode tirar uma árvore a cada 15 anos. Como a floresta é muito grande, dá para tirar madeira e ela volta a se regenerar com esse tempo e com essa forma de extração. As reservas extrativistas permitem o uso sustentável do espaço. Beleza? Chegamos então à reserva de fauna, que é uma área natural com populações de animais, espécies nativas que podem ser terrestres, aquáticas, locais residentes ou migratórias, mas que precisam daquele espaço para garantir a sua existência. Então esse espaço tem que ser protegido com muito cuidado, para não haver uma alteração na biota. Dessa maneira, são permitidas atividades humanas de pesquisa, são permitidas visitações públicas, mas é proibida a interferência humana naquele espaço, seja com desmatamento, ou pesca, ou caça amadorística, ou até mesmo caça profissional. É vetada a interferência humana para garantir a reserva de fauna. Em alguns rios, basicamente você tem períodos em que são estabelecidas a permissão de pesca e períodos em que é totalmente vetada qualquer pesca. Aí eu preciso contar uma história aqui entre nós. Não vamos falar o nome, para que não se cause nenhuma animosidade e que eu seja esculhambado na internet. Mas tem um presidente aí que foi multado por estar pescando num rio que era uma reserva de fauna no momento em que a pesca era proibida. Aí teve um fiscal que multou ele quando ele era deputado. E aí ele deu uma carteirada. Eu sou deputado, você vai ver, porque não pode. Foi multado. Assim que ele virou presidente, ele demitiu o fiscal que fez o trabalho correto dele e disse que essa é a nova política do Brasil. Quando o cara não pede propina e aplica a lei, a regra, quando ele não se submete à carteirada, porque ninguém está acima da lei, ele é demitido na nova política do Brasil. Bom, deixa isso para lá, né? Reserva particular do patrimônio natural. É uma área particular que deve ser administrada pelo seu dono, pela iniciativa privada que comprou o território, mas os donos não podem desmatar e se tornam responsáveis pela fiscalização e controle, bem como pela preservação, conservação dos recursos naturais daquela unidade. É uma reserva natural, mas quem protege é o dono, ok? Beleza? Começamos o início do fim. Começamos o início do fim. É horrível, né? Meu Deus do céu, tem hora que não sai, né? Mas enfim, começamos o início do fim. Pô, continua com o início do fim, meu Deus do céu. Que maravilha, né? Oh, Jesus Cristo. Começamos o início do fim. Começamos o início do fim. Que horrível, né? Meu Deus do céu, tem hora que não sai, né? Mas enfim, começamos o início do fim. Pô, continua com o início do fim, meu Deus do céu. Que maravilha, né? Oh, Jesus Cristo. Vamos lá, agora a gente vai, hein, meu povo? Agora vai. Vamos fazer seriedade. Iniciamos o processo final da nossa aula com a análise de dados. Pois é, dá uma olhada aí. Reservas de uso sustentável, aquela que permite a presença humana e uso sustentável do espaço para subsistência, em rosa. E em verde, proteção integral, dividindo pelos domínios brasileiros. Olha só, a Amazônia tem 13% de áreas protegidas, já a Caatinga não tem 4%. Lembra que eu disse lá atrás que é diferente em cada bioma? O Cerrado não tem 3%.
A Mata Atlântica 3%, Pampa 3%, Pantanal 1% de área protegida. Ao todo o Brasil tem os 8% que eu disse lá, mas por causa da Amazônia e por causa da pressão internacional. Mas se dependesse de todos os governos anteriores do Brasil, independente do partido, nós já não teríamos mais nada protegido. Duro, né? E aqui as áreas onde nós temos a tal proteção integral e uso sustentável. Vejam que se concentram na Amazônia e ainda assim, apesar de estar acima dos 10%, nós teremos que proteger muito mais a Amazônia. Pantanal praticamente não tem, né? E o restante do Brasil também não tem. Bom, gente, é uma situação triste, mas temos que lutar pela política de preservação ou conservação ambiental. Ok? Assumam essa bandeira, briguem por isso. É a natureza do seu país, é a natureza do nosso planeta, é a biodiversidade que clama isso. Um grande beijo no coração de vocês, desejo muita saúde e até a próxima. Tchau!